Fala galera, tudo tranquilo? Tudo em paz? Vamos que vamos. Então, o tema da aula de hoje já começa complexo no próprio título, né? Do Império Russo até a formação da Comunidade dos Estados Independentes, né? A famosa CEI. A gente vai ter que falar um pouquinho de história, na verdade bastante de história, falar um pouco sobre geopolítica, né? Analisar algumas características físico-naturais do território, né? Até a gente compreender toda essa complexidade, né, que perpassa por aspectos políticos, sociais, né, históricos, né, físico-naturais, mas vamos que vamos. Quando a gente fala do Império Russo, né, a gente está falando de um monstruoso império, né, que foi construído, ele começa, né, a ser formado ali na Idade Média através da integração de vários principados, né, e progressivamente esse Império Russo vai se expandir em direção ao leste. Então, no século XV, né, até o século XVIII, enquanto grandes potências europeias, né, inicialmente Portugal, Espanha, depois, né, Holanda, França, Inglaterra, essas três chamadas de potências, né, tardias no que se refere à expansão marítima, estavam avançando, né, sobre territórios da América, da África, da Ásia, dominando territórios, constituindo feitorias, né? O Império Russo se expandia em direção ao leste, tudo bem? É nesse cenário, né, que ele ultrapassa os Montes Urais. Você deve estar lembrando que é uma das divisões naturais entre o que nós chamamos hoje de continente europeu e continente asiático, né? Avançando, né? Dominando importantes extensões territoriais. Então, esse império, né, vai avançar e vai se tornar o maior em extensão territorial do mundo, algo assim monstruoso, né? Lembrem-se que o Império Russo, né, como a Rússia hoje, na verdade, embora, né, a gente esteja falando do império, dessa trajetória, mas a Rússia hoje é um país euroasiático, né? E esse processo, ele não foi estabelecido recentemente, é um processo de expansão territorial a partir, né, do século XV, progressivamente avançando. Então a gente pode perceber que o monstruoso território da Rússia, né, ele tem grande porção na Europa e na Ásia, é um país euroasiático, né? No século XIX, o que a gente pode perceber? Que era um império gigante, monstruoso, mas pouco, né, moderno em termos industriais. No final do século XIX, o Império Russo, né, que era visto como um gigante de pés de barros. Por que isso? Gigante em termos de território, em termos de poderio militar, né, em termos de infraestrutura, né, militar, um exército monstruoso, né, que impunha respeito, medo, né, mas ao mesmo tempo um território pouco desenvolvido, né, do ponto de vista da modernidade da época, né? Quando a gente fala da modernidade da época, a gente está falando sobre o desenvolvimento industrial, certo? Então é nesse cenário que, a partir inclusive de alianças, né, com potências externas, como o capital francês, o capital inglês, né, a entrada de indústrias francesas e inglesas no território, a Rússia tenta avançar nessa nova realidade, ou seja, numa realidade do desenvolvimento industrial, e a Rússia, né, passa a tentar implementar aquele modelo neocolonial, imperialista, né, das grandes potências europeias ocidentais, como a Inglaterra e a França, né, avançando, né, sobre os seus territórios. A gente pode perceber isso, tá bom? Então, a gente percebe, né, que nesse cenário do século XIX, a Rússia, né, o Império Russo, ele vai avançar ainda mais para territórios, né, eles vão anexar territórios tanto da Ásia Central, como por exemplo do Cazaquistão, né, do Turcomenistão, né, até o extremo leste da Ásia. Como, por exemplo, quando eles formaram, né, um importante entreposto marítimo, né, que é famosaço, né, que é o porto de Vladivostok. Quem é que nunca jogou o War aí? Quem não lembra, né, desse território aí de Vladivostok, né, tão importante, tá? O problema é que nós temos um território monstruoso, gigante, né? E foi preciso criar uma forma de conexão, de integração econômica, de controle político, de controle social. E nesse cenário se destacam duas importantes, né, ferrovias, algo assim, né, faraônico, né? Então nós temos aqui
a construção de duas, né, de duas ferrovias assim de dimensões absurdas, né, que é a Transcaucasiana, que foi construído entre 1883 e 1886, e a Transiberiana, que foi construído entre 1891 e 1904. Então a gente está vendo aí o finalzinho do século XIX, início do século XX, momento onde o Império Russo buscava, né, se modernizar. A primeira ferrovia, ela partia de Moscou, né, e avançava, né, sobre territórios ali às margens do Mar Negro e do Mar Cáspio. A segunda, né, a Transiberiana, ela avançava de Moscou, né, ela começava ali de Moscou e atravessava toda a Sibéria, né, e terminava justamente no porto de Vladivostok, que fica lá, né, no extremo asiático, lá no Oceano Pacífico, né? E, consequentemente, né, essas ferrovias vão integrando todos esses territórios, né, pelos quais ela passava e permitia, né, de certa forma, o fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas e o controle, né, territorial, controle populacional por parte da monarquia, né, dos czares, né, da dinastia Romanov, tá? O que acontece? Primeira Guerra chegando, né, uma guerra imperialista, nas palavras de Lenin, né, que a gente vai citar daqui a pouco, uma guerra de pilhagem, de rapina, de pirataria, né, a gente pode perceber que é uma guerra imperialista, uma guerra por territórios, por áreas de influência, por áreas fornecedoras de matérias-primas, né, por mercados consumidores, uma guerra monstruosa que vai ganhar proporções, né, nunca vistas, com o envolvimento de países, né, de vários continentes. Ali nós vamos ter uma tecnologia aplicada à morte. Reparem, nós temos potências industriais aplicando toda a sua tecnologia, todo o seu poder, né, para matar. Então é nesse momento que nós temos, né, a utilização do avião como arma, é o momento que nós temos a utilização de equipamentos como metralhadora, tanque de guerra, né, muita evolução para matar, uma coisa assim absurda, né? E o Império Russo, ele entra na guerra, né? E essa entrada na guerra, ela vai intensificar ainda mais as contradições do Império Russo, né? O império onde você vai ter uma grande maioria de camponeses, extremamente explorado no regime, né, de controle, né, muito forte por parte dos grandes latifundiários, inclusive, né, pela igreja, né, que controlava uma imensidão de terras, né, mantinha um poder e de exploração muito forte, a população faminta, né, e ao mesmo tempo nas cidades, né, o desenvolvimento industrial, o crescimento dos trabalhos, dos postos de trabalho urbanos, isso não trouxe melhoria das condições de vida, pelo contrário, era uma população extremamente explorada, vivendo em péssimas condições de vida. E a guerra só veio piorar ainda mais essas contradições, né? É nesse cenário, em 1917, que nós temos, né, uma revolução, dos acontecimentos mais importantes da história recente, que foi a Revolução Russa de 1917. No primeiro momento, a gente pode perceber que é um processo extremamente complexo, né? Obviamente que o professor de história vai pegando todas essas análises, né? Vai analisando todo esse viés histórico. Ele vai citar para vocês, por exemplo, uma grande estabilidade que aconteceu em 1904, 1905, quando, numa disputa imperialista, o Império Russo perde, né, uma batalha para o Japão. É a primeira vez que um país, né, europeu, um território europeu, lembre-se que o Império Russo, né, euro-asiático, perde para o Japão num processo expansionista, né, no extremo asiático. Isso esboça uma reação muito forte, né, isso dá margem para um processo, né, de revolução, que é chamado de, né, um ensaio geral ali da Revolução, né, de 1905, que vai ser um ensaio geral segundo, né, os historiadores, para 1917. Obviamente isso é futurologia, né, gente? A gente tem que analisar o que isso quer dizer. Você não tem que falar assim, em 1905, né, daqui não sei quantos anos e tal, a gente vai ter uma revolução de fato, né, que vai dar certo. Não é isso. É porque essas contradições que vão levar a Revolução Russa de 1917, elas não surgiram do nada. É um processo, né, de pobreza, de miséria, de exploração, de descontentamento, de amadurecimento também, de organização da classe trabalhadora a partir de importantes lideranças, de importantes intelectuais, né? Como a gente vai ver, certo? Então nós temos ali em 1917 a Revolução Russa, a queda, né, do czar Nicolau II, a tomada do poder por parte, né, de uma coalizão
socialista, mas liderada nesse primeiro momento pela fração, né, menchevique, que significa minoria aí, que era uma fração moderada, né, era uma fração que não buscava um processo de fato revolucionário, tanto é que acordões aconteceram e a Rússia, o Império Russo, permaneceu na guerra. Né, e a população faminta, né, os soldados em precárias condições de guerra, então a população ávida por terra, né, pão, moradia digna, paz, pão e terra era o lema. Isso, né, permitiu uma revolução dentro da própria revolução. Em outubro de 1917, os revolucionários bolcheviques, liderados por Lenin, né, e outras lideranças, assumem o controle, né, do processo revolucionário com o apoio da população. Eles crescerem muito, né, defendendo, né, essa bandeira de paz, terra e pão, né, retiraram a Rússia, né, da guerra, da Primeira Guerra Mundial, mas a Rússia, dentro nesse momento, entra numa guerra civil muito forte, né, uma guerra que ficou conhecida como a guerra entre brancos e vermelhos, né? De um lado os mencheviques, mais os monarquistas, né, czaristas, né, burguesia, frações importantes da burguesia, né, com apoio internacional, passam a criar uma coalizão contra os bolcheviques, que resistem, que lutam, que resistem, né, durante anos. É o momento ali do chamado comunismo de guerra, onde importantes práticas, estratégias e propostas tiveram que ser tomadas, né? Até que no final de 1921 a gente pode perceber que os bolcheviques vencem, né, essa coalizão. Em 1922 nós temos a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Certo? Num processo assim de extrema importância histórica, algo assim muito, muito importante, né? No primeiro momento a gente pode perceber que as potências ocidentais derrotadas, né, na guerra mantêm um cordão sanitário, um cordão de isolamento econômico, bloqueios econômicos, né? A União Soviética vai ter que sobreviver essa tentativa de estrangulamento econômico, certo? Lenin então lança a NEP, a nova política econômica, né, com um slogan, né, interessantíssimo, que você deve lembrar das aulas de história, né? Um passo atrás para depois dar 2 passos à frente, ou seja, uma necessidade de você modernizar a economia russa, né, para poder avançar, né, nesse cenário, né, para poder avançar nessa situação aí tão complexa, né? Então, Lenin fica à frente da União Soviética até 1924, né? Ele teve uma sucessão de problemas de saúde, né, derrames, ele veio a falecer em 1924, né? Uma transição tumultuada, né? Quem não lembra das aulas de história, os embates, né, envolvendo lideranças do Partido Comunista da União Soviética, né, do PCUs, principalmente, né, entre Stalin e Trotsky, né, que culmina na chegada do poder de Stalin. Trotsky mais tarde é expulso, né, da União Soviética e começa o período stalinista, né, do governo stalinista, que vai se estender até a morte do líder, né, soviético Stalin, Joseph Stalin, em 1953, né, já numa outra realidade, tá bom? Nesse cenário aí, né, de transição, a gente pode perceber que importantes mudanças aconteceram, né? Uma delas, a expansão territorial, né? Nós tivemos um avanço aí importante, né? Incorporando, né, territórios da Finlândia, porções da Alemanha, da Polônia, da Romênia, né, da antiga Tchecoslováquia. Lembra-se, né, que a Tchecoslováquia foi fragmentada no início dos anos 90 em República Tchecoslováquia, né, além das repúblicas bálticas, né, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Então a gente pode perceber que a União Soviética vai ter um território absurdo, né? Essas 15 repúblicas, né, federativas unidas por um governo central, sediado em Moscou, controlado, né, organizado pelo Partido Comunista, ela vai ter um território monstruoso, né, mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, né, quase, sei lá, mais de 2 vezes o território do Brasil, só para você entender. E olha que o Brasil tem lá, né, a sua posição assim monstruosa de quinto país de maior extensão,
né, do globo, certo? Mas o fato que a União Soviética se organiza em termos econômicos, uma economia planificada, né, que vai se contrapor à economia de mercado, à economia capitalista. Durante a crise de 29, por exemplo, o mundo capitalista entra em frangalhos, num epicentro econômico da crise dos Estados Unidos, que numa economia já integrada, com forte influência, né, dos capitais estadunidenses. Lembre-se que dos acontecimentos aí da Primeira Guerra Mundial, além da Revolução Russa, né, além, né, da emergência aí daquilo que a gente vai chamar mais tarde de nazifascismo, né, nós também tivemos um avanço aí, um destaque, né, gigante dos Estados Unidos se apresentando como grande potência, né? As guerras vão servir para enfraquecer ainda mais a Europa, né, e criando uma nova realidade. O fato é que a crise, né, que começa em 1929 nos Estados Unidos, na verdade ela não começa, né? A explosão ali em 1929, ela avança, né, para os anos 30, na chamada Grande Depressão dos anos 30, um período de grande depressão econômica, desemprego, miséria, retração econômica, né? Isso avança, né, no efeito dominó para os outros países. A União Soviética estava lá. Por quê? Ela já tinha uma economia fechada, uma economia planificada, por culpa inclusive do embargo econômico, dos bloqueios econômicos, do cordão sanitário que ela foi imposta. Né, que foi imposta a ela. Então, ela se organizava através de uma economia de mercado, ou seja, economia planificada, perdão, né, não de uma economia de mercado capitalista, né, com a elaboração de planos de produção controlados pelo Estado. É um processo, né, de expropriação da propriedade privada, é um processo, né, de controle das terras por parte do Estado, uma reforma, né, agrária muito forte, né, o controle por parte do Estado de indústrias, né, que foram estatizadas, serviços que foram estatizados, né, como saúde, educação, né, o transporte, atividades comerciais, certo? Um forte investimento nos setores educacionais, nos setores bélicos, né, nas indústrias de base, nas indústrias pesadas, tá certo? E nós temos aí a Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai perceber o seguinte: depois que Hitler ele tem, né, frustrada sua tentativa, né, de invasão do Reino Unido, da Inglaterra, né, a chamada Operação Leão Marinho, ele volta os seus olhos, né, os seus olhares, né, toda a sua raiva, a sua necessidade de expansão, né, para o leste, para a União Soviética, né, e foram anos de batalhas sangrentas, com milhares de mortes, né? E de uma forma histórica, de uma forma heróica, a população soviética resiste ao avanço nazista e começa ali, né, um processo de derrocada nazifascista, né? Um avanço, né, nazifascista. O Império, ou o Exército, né, Vermelho, o Exército, né, soviético, progressivamente avançando sobre territórios, né, controlados, né, pelos nazifascistas. Importantíssimo, por exemplo, acontecimentos, né, que você pode, né, recorrer ao professor de história, como, por exemplo, a Batalha de Stalingrado, a histórica, né, Batalha de Stalingrado. Tem filmes aí, né, fantásticos retratando isso. Guerras, né, de tanques, né? E o fato é que progressivamente o Exército Vermelho, o Exército Soviético, né, avançava, expulsava, controlava territórios, né, já dominados pelo nazismo. Eles são obrigados a recuar e o Exército Vermelho, ele chega, né, em 1945, ele chega a Berlim, né? Ele é o primeiro a chegar a Berlim, ele toma conta e, de fato, né, teve um papel, assim, de protagonista na Segunda Guerra Mundial, na destruição, né, daquela situação ali controlada pelo nazismo, né? Beleza? E obviamente que esse desenvolvimento industrial, poxa, a Rússia, ela vai chegar nesse contexto aí como a terceira maior potência industrial, só perdendo para os Estados Unidos e para a Alemanha, né? Se aproveitando das suas riquezas, né, naturais, das suas riquezas minerais, de importantes recursos energéticos, né, o subsolo russo riquíssimo, né, em recursos minerais energéticos, extremamente importantes para o seu desenvolvimento industrial, né,
certo? Os planos, né, quinquenais de Stalin, né, criando condições da União Soviética dar saltos, né, significativos. E nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial e a gente pode perceber que os então aliados, né, Estados Unidos e União Soviética, vão apresentar propostas antagônicas para o mundo. Enquanto a Europa apresentava-se em decadência, mesmo as potências vitoriosas como a Inglaterra, a França, né, não tinham condições, né, de bater de frente. Você já tinha, né, ali uma divisão política e ideológica, né, que já começava a se configurar antes mesmo do fim da guerra. As próprias bombas de Hiroshima e Nagasaki foram lançadas pelos Estados Unidos no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945 sobre as cidades, né, japonesas. Cara, foram uma demonstração de poder, né? O Japão já não tinha mais condições de resistir, era uma questão de tempo, né, para eles assinarem, né, a rendição, para eles capitularem. Isso, como os especialistas apontam, foi uma demonstração de poder, né, para barrar inclusive o expansionismo soviético para o leste, né, uma vez que eles já tinham controlado, né, a guerra no oeste, na Europa, eles se direcionavam, né, para leste contra territórios ainda, né, controlados pelo Estado japonês, né, pelo fascismo japonês ali. Então foi uma demonstração de poder, né? Assim, muitos falam que foi o primeiro tiro da Guerra Fria, né? Muitos apontam que o nascimento da Guerra Fria, né, o embrião da Guerra Fria foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Obviamente, outros acontecimentos históricos serviram, né, para intensificar ainda mais essas disputas, né? Como, por exemplo, o Plano Marshall, né, esse plano de auxílio econômico dos Estados Unidos para a Europa, para a recuperação, né, da economia europeia, dos seus principais parceiros comerciais, mas também, né, além de servir para uma dominação estadunidense, para um avanço dos capitais estadunidenses da Europa, aumentando, né, a dependência europeia em relação aos Estados Unidos, foi uma importante arma estratégica na Guerra Fria, para se contrapor aos territórios, né, europeus controlados, influenciados, né, sobre a tutela da União Soviética, certo? Que cria depois o seu plano, né, o Comecon. Nós temos a criação da OTAN, né, em 1949, depois nós temos, né, a criação do Pacto de Varsóvia, né, já nos anos 50. Então a gente pode perceber que nós temos essa contraposição, né, as agências de inteligência, né, a CIA, né, a KGB, a gente pode perceber isso, cara, assim, foi uma guerra muito peculiar, né? Uma guerra muito peculiar, né? Assim, propostas antagônicas, disputas políticas, ideológicas, né? Mas que passou a ser chamada de Guerra Fria devido a um não confronto direto entre as duas superpotências. Isso não quer dizer que esse período, que vai do final da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética, né, em 91, tenha sido um período pacífico. Pelo contrário, né, guerras quentes, guerras tradicionais, guerras monstruosas aconteceram, como a guerra da Coreia de 50 até 53, como a guerra, né, do Vietnã de 59 até, né, 65, né, a guerra do Afeganistão, né, momentos de forte tensão como a crise dos mísseis cubanos em 62, né, como vários envolvimentos no processo de libertação, né, afroasiático, tá certo? E vários envolvimentos, mas assim, e a gente pode perceber que havia, né, aquela procura por aquela disputa bélica, aquela corrida armamentista, né? A gente pode perceber que os Estados Unidos lançam a bomba atômica, se colocam no outro patamar, né, militar. 4 anos depois, a União Soviética, né, já apresenta o seu controle nuclear. Muitos apontam, né, essas histórias aí de espionagem, né? Já falam que os soviéticos roubaram planos, né, do projeto Manhattan, do projeto, né, dos Estados Unidos da bomba atômica, por isso que eles conseguiram tão rápido. Depois os Estados Unidos, né, lançam a sua bomba de hidrogênio. Meses depois a União Soviética também lança a sua bomba de hidrogênio. E nós temos essa corrida armamentista, né, essa herança maldita da Guerra Fria, essa corrida bélica, né, entre potências nucleares, certo? Por isso que a gente, né, tem a expressão muito forte, né? Guerra improvável, paz impossível. Guerra improvável por quê? Porque eram duas potências nucleares que se enfrentavam, poderiam varrer o globo, poderiam varrer a humanidade, né? A gente precisa pensar nisso. E essa disputa não ficou, inclusive, aqui na Terra. Ela espalha, né, para um processo chamado corrida espacial,
no primeiro momento, a União Soviética dando de lavada, né? Lançando seu primeiro satélite artificial, lançando o primeiro ser vivo, né, cadeia laica, o Sputnik, né, o primeiro satélite artificial, cadeia laica, depois o primeiro cosmonauta no Yuri Gagarin, cara, na iminência ali de chegar primeiro à Lua, e os Estados Unidos tomando de lavada, durante o governo Kennedy, os caras fizeram uma grande loucura, né, falaram o seguinte, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa, então eles integraram as Forças Armadas com setores, né, universitários, com grande aporte econômico, inclusive por parte de empresas, não somente do Estado, né, através da criação da NASA, da agência, né, espacial estadunidense. E eles conseguiram atingir a Lua antes dos soviéticos, né? Mas a União Soviética estava dando de lavada. Então, assim, essa corrida espacial é um braço da corrida armamentista, né? Então a gente pode perceber esse período de tensão. Mas a União Soviética apresenta, né, assim, primeiro sinais, né, de fratura, de falência, né, de instabilidade, né, por vários motivos, problemas internos, né, disputas entre o próprio partido, né, de correntes, né, que queriam modernizar, outros que queriam, né, apresentar um viés mais ortodoxo, né, certo? O forte investimento da União Soviética, né, em questões bélicas, militares, ou seja, já que devido ao modelo capitalista de forte competitividade, por forte, né, disputa entre as empresas, isso levava a um grande desenvolvimento tecnológico, então uma das formas de se contrapor era, né, se tornando de fato uma grande potência militar, então os gastos excessivos, as próprias propagandas, né, negativas por parte do capitalismo e outros tantos, né, processos de crítica, de falta de liberdade daquilo, né? Os conflitos, né, internos, inclusive, dentro da própria União Soviética, tentativas, né, de controlar insurreições em alguns territórios, né, alguns satélites soviéticos, tudo isso levou a um processo, né, de instabilidade, né, do território, tentativas de golpes, mas a crise da União Soviética ela avança a partir do governo Gorbachev. Né, a Gorbachev, que assume ali no finalzinho de 84, início de 85, o Mikhail Gorbachev lança, né, dois planos, um político, né, e outro, né, na área econômica, no político chamado de Glasnost, né, reformas políticas, e no outro a perestroika, que fazendo uma transição, uma tradução meio que direta aí, significa reestruturação, né? Então o primeiro tentava garantir, né, assim, se contrapor a essas críticas de falta de liberdade, garantindo, né, que partidos pudessem, né, se oficializar em outros países, né, eleições. Só que, na verdade, isso trouxe, né, uma instabilidade política muito forte. Mesma coisa do ponto de vista econômico. Então, numa tentativa de correr atrás do desenvolvimento econômico capitalista, tecnológico, com a abertura da economia, com a atração de investimentos, né, externos, com a atração de indústrias, né, de fora, tudo isso gerou uma instabilidade muito forte, com o aumento da inflação, né, com desequilíbrios. Então, a tentativa do Gorbachev, né, de tentar avançar, de recuperação econômica, de avançar, cara, na verdade ele não apertou o freio da crise, né, ele apertou o acelerador, ele tentou apertar o freio, mas na verdade foi para o acelerador. Então, os planos, né, da Glasnost, da perestroika, iam aumentar, intensificar, acelerado ainda mais, né, a crise econômica, e somado a isso aumentava, né, as disputas políticas, a crise política, né, principalmente entre, né, setores mais conservadores, mais ortodoxos e até mesmo, né, reformistas e ultra-reformistas, né, certo? Que iam de encontro a essa lógica. Num contexto assim bem tumultuado, bem complicado, bastante complexo, né, que o professor de história trabalha com mais detalhes, né, tendo ali o ano de 89 com uma simbologia muito forte, que foi a famosa queda, né, do Muro de Berlim. Lembra-se que o Muro de Berlim, que foi iniciado em 1961 a sua construção, se apresenta como principal símbolo, né, da Guerra Fria. Na noite do dia 9 para o dia 10 de agosto de 89, as fronteiras são abertas, né, a famosa queda do Muro de Berlim. Meses depois, a Alemanha é unificada aos moldes capitalistas, né? Isso vai expor ainda mais, vai explicitar ainda mais a situação de crise. Há uma tentativa de golpe por parte do vice-presidente,
né, da União Soviética, certo? Contra o governo Gorbachev, envolvendo inclusive, né, o ex-prefeito de Moscou, Boris Yeltsin, que vai denunciar, né, para a população a tentativa de golpe e tal. Cara, tudo isso aí, né, vai sendo somado, fora, né, a proposta de independência unilateral de algumas repúblicas, certo? Então, um contexto assim riquíssimo de informações, riquíssimo de detalhes, assim, extremamente instigante, né, de ser analisado, de ser estudado, que culmina, né, no finalzinho de dezembro, né, no finalzinho do ano de 91, em dezembro de 91, mais especificamente dia 25 de dezembro, né, de 1991, onde se oficializa que a União Soviética deixa de existir, Gorbachev renuncia, né, a União Soviética deixa de existir, e no lugar da União Soviética nós temos a fragmentação de 15 repúblicas, né, 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética. 12 dessas repúblicas passam a integrar a chamada Comunidade dos Estados Independentes, né? Mas esse é um assunto para outra aula, né? Esse é um assunto, né, para um outro contexto, para um outro momento, para uma continuidade, tá? Então você vai perceber que vários assuntos aí, na verdade, né, assim, basicamente nós falamos sobre história aqui, um pouquinho de geopolítica e tal. Então, alguns pontos eu preciso que vocês casem, né, com as aulas de história que vocês tiveram, né, com imperialismo, com Revolução Russa, com Primeira Guerra, com nazifascismo, com crise de 29, com Segunda Guerra, com Guerra Fria, né, com crise do socialismo real. Né, tudo isso eu preciso que vocês tenham esse posicionamento histórico para depois a gente avançar um pouquinho em algumas especificidades, né? A gente vai falar bastante sobre a Federação Russa até hoje, né? Entender aí, chegar até o governo de Putin, entender a importância aí, o ressurgimento da importância geopolítica russa, ou seja, a recuperação, né, com vários acontecimentos assim de extrema importância, como a questão da Crimeia, né, como as disputas, né, entre Estados Unidos e Rússia, uma aliança, né, questão com a China, né, o posicionamento junto ao Conselho de Segurança da ONU, problemas no envolvimento com a crise síria, ou seja, caramba, tem muita coisa de atualidade que de fato perpassa para a gente entender toda essa trajetória que vai abrir, digamos assim, a chamada nova ordem mundial, né, uma ordem multipolar que deixa para trás a bipolaridade que marcou a Guerra Fria. No livro do professor Eric Hobsbawm, a gente não pode deixar nunca de citar o saudoso professor Eric Hobsbawm. Em um dos seus livros, né, chamada Era dos Extremos, ele chama de O Breve Século XX, né, que começa em 1914, Primeira Guerra Mundial, e termina em 1991, né, com o fim da União Soviética. Então, é um livro muito legal, porque o cara nasce em 1917... e ele escreve sobre aquilo que ele viveu, que ele passou, né? Brilhante historiador, saudoso professor Eric Hobsbawm, né? Considerado um dos maiores historiadores, né, do século XX, e era considerado, né, por muitos aí, quase uma unanimidade, como o maior historiador vivo. Infelizmente ele já faleceu aí há alguns anos, né? Então é isso, galera. Espero que tenham entendido. Isso aqui vai ser uma base importante para outros, né? Outros temas, outros acontecimentos dentro dessa realidade, tá bom? Aqui, grande abraço, tá? Qualquer coisa é só falar.